Olá, professor. Eu sou Sandro Torres. Neste vídeo, vamos falar sobre as mudanças que ocorreram na alfabetização e transições entre as etapas após a criação da Base Nacional Comum Curricular em 2017, a BNCC. O propósito deste vídeo é servir como uma introdução e um guia para o entendimento da lógica que orienta a Base Nacional Comum Curricular e o Documento Curricular para Goiás Ampliado. Mas ele não substitui de forma alguma a leitura e o estudo aprofundado desses documentos. Em 2018, foi publicado o Documento Curricular para Goiás, o DCGO, que contextualiza a BNCC à realidade do nosso estado. Em 2019, dando continuidade aos trabalhos, foi pactuado o regime de colaboração pleno entre o Estado, representado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, e os municípios, representados pela União dos Dirigentes Municipais de Educação Goiás, UNDIME-GO, para sua implementação. Essa ação suscitou a necessidade de propor desdobramentos ao documento curricular para Goiás para aproximá-lo do currículo efetivado no cotidiano de uma instituição escolar. Esses desdobramentos se constituem no acréscimo de conteúdos de forma articulada aos objetos de conhecimento, na escrita de habilidades ano a ano para os componentes curriculares de arte e educação física, que estavam escritas em blocos de 3 e 2 anos, e no ordenamento das habilidades por ano, numa sequência, observando a progressão dos processos cognitivos e a integração de conhecimentos dentro do próprio componente curricular, dentro da área, além de possíveis integrações com outras áreas e demais componentes, constituindo-se assim o Documento Curricular para Goiás Ampliado. Para falar sobre como o Documento Curricular para Goiás Ampliado, DCGO, aborda a alfabetização e as transições entre as etapas, eu vou contar com a companhia de 3 especialistas: a Ana Lúcia Sarmento, Alessandra Jacome e Débora Camargos. Elas são coordenadoras de etapa e fazem parte da equipe de currículo de Goiás, vinculada ao Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular, o PROBNCC. A Ana Lúcia, a Alessandra e a Débora participaram de todas as etapas da construção do DCGO ampliado. Na política nacional de alfabetização, que foi a primeira anunciada em 2017, ela já trazia o conceito de alfabetização, sendo a alfabetização um processo que possibilita ao sujeito ler com compreensão, escrever com autonomia os textos, a produção de textos em diferentes situações do cotidiano. Então, a gente sabe que para eu escrever um texto, eu tenho que ter conhecimento de algum assunto. E na alfabetização, esse conhecimento para produzir o texto não é só da linguagem. A linguagem, ela representa, mas eu tenho os conhecimentos que são científicos, matemáticos, geográficos, históricos, que nos constituem como aquilo que foi acumulado historicamente pela humanidade, que é papel da escola apresentar, e que traz também comigo, eu que sou sujeito histórico-cultural, que tenho também as minhas formas de dizer isso. Alessandra, o início da alfabetização coincide com esse momento importante da transição entre a educação infantil e o ensino fundamental. O que é importante o professor ter em mente em relação a isso? A maioria dos professores, eles querem saber o que a educação infantil tem que fazer com a leitura e com a escrita. Primeiro, você tem que entender que a criança lê e escreve desde bebê. E o que se lê e o que se escreve na educação infantil? Esta é a pergunta que nós, professores de educação infantil, temos que fazer. Essa criança, a primeira coisa, ela tem que ler e escrever as coisas do mundo, que ela vê, ela tem que aprender a interpretar. Por isso, na educação infantil, brincar de faz de conta, desenhar, são atividades essenciais. E na educação infantil, não trabalha a leitura e escrita? Sim, trabalha, porque a criança está numa sociedade grafocêntrica. E a criança, quando vê aqueles signos, aqueles símbolos, ela quer saber o que significa aquilo. Aquilo é um mistério e ela quer saber. E desde pequena ela pergunta, e desde pequena ela quer representar aquilo. Então nós temos, neste campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, nós organizamos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento em 2 grandes conceitos básicos, 2 grandes categorias, que são as culturas orais e as culturas escritas. Nessa mudança da educação infantil para o fundamental, que às vezes acontece até na mesma instituição, uma das coisas que impactam as crianças é que parece que ela era criança,
em dezembro, e em janeiro, quando ela começa no fundamental, ela é estudante. E aí o professor chega, acabou a brincadeira, agora é sério. Muitas falas de professores de primeiro ano são reiteradas nesse sentido. O que aconteceu de dezembro para janeiro? Ela deixou de ser criança? Ela está num ambiente, né, onde os campos, né, de aprendizagem ali são todos em volta de brincadeiras, né? Aí, de repente, ela vai para o primeiro ano, onde a preocupação maior é a apropriação da leitura e da escrita. E como que é isso? Isso, às vezes, nesse período de transição, isso pode causar uma ansiedade e prejudicar a aprendizagem e o desenvolvimento. Suas necessidades de criança continuam. Suas necessidades de interagir, de brincar, continuam. Porque essa é a forma dela compreender o mundo. Brincar não é no sentido de fazer o que quer. Brincar é porque é no brincar que ela vai se apropriando deste mundo, que ela vai entendendo como ele funciona, que ela vai entendendo seus significados, que ela vai dando sentido a ele. Então, o ensino fundamental, a atividade principal, né, deixa de ser aos poucos, à medida que ela vai crescendo, deixa de ser o brincar e passa a ser a atividade de estudo. E isso, por exemplo, o que era da educação infantil, uma organização que considera esses 6 direitos e considera os 5 campos de experiência, passa a se organizar em áreas de conhecimento e componentes curriculares no ensino fundamental. Veja bem, nos anos iniciais, a criança ela tem um professor, né? Ela desenvolve uma relação afetiva com esse professor, que é o único, né, do ano dela, e às vezes esse mesmo professor, ele acompanha essa criança por até vários anos. Quando ela sai dos anos iniciais, que ela vai para os anos finais, aumenta o número de professores. Isso para o estudante é uma novidade, muitas das vezes causa ansiedade. Para cada etapa, a criança, o adolescente, ela aprende diferente. A escola precisa, a instituição precisa entender isso. Quando a criança está na educação infantil, como é que ela aprende? Como é que a criança que está nos anos iniciais aprende? Como a criança dos anos finais também aprende. Veja bem, o adolescente, quando ele está na escola com todas as situações mudadas, ele deixou de ter um professor, agora ele tem vários professores, fisicamente, biologicamente, psicossocialmente, ele está em transformação, ele já não aprende mais em brincadeiras, ele não aprende mais em situações que a criança era colocada na educação infantil, no ensino fundamental, onde ela era envolvida muito mais, né, envolvida nas atividades lúdicas. Esse adolescente, socialmente, ele busca, por exemplo, uma identidade própria. E essa identidade agora, que até então, enquanto criança, ela geralmente estava vinculada, ela tinha uma figura referência, ele também, normalmente ele passa a negar essa figura referência. Por isso falar que ele é rebelde, né, que ele contesta, mas é uma busca de autoafirmação. Isso é uma necessidade humana dele saber se colocar naquele lugar. Então, ele aprende também na interação. Só que essas interações agora, ele precisa se sentir pertencente a um grupo. É uma necessidade, normalmente, que o adolescente ele tem. Ele precisa se sentir pertencente. Ele precisa de situações de maior desafio. Mas é um desafio que ele tem que ter suporte naquilo que ele já construiu anteriormente. Então, é um desafio que ele não tem uma resposta agora, mas ele tem como encontrar o caminho para a busca dessas respostas. No primeiro ano é muito importante a gente compreender a prática de linguagem, análise linguística e semiótica, porque é ela que vai fazer com que as crianças compreendam todo o funcionamento da escrita.
ela se apropria do sistema de escrita alfabética, percebendo a relação entre as letras, né? A diferença entre letras, números e outros sinais gráficos, a compreensão de que é pelo princípio acrofônico alfabético da escrita que ela vai desenvolver as formas de representação dessa escrita. Aquilo que eu falo pode ser escrito, mas a escrita não é uma representação da fala, porque ela tem convenções, ela tem regras. Então, aquilo que eu quero escrever, eu posso escrever, mas tem regras para escrever. E essa sistematização, essa organização, essa intencionalidade pedagógica precisa acontecer no primeiro ano do ensino fundamental. A Base Nacional Comum Curricular e o Documento Curricular para Goiás Ampliado afirmam que aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo e surpreendente, amplia suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes, por sua inserção na cultura letrada e participação com maior autonomia e protagonismo na vida social. A gente diz que a leitura e a escrita ela perpassa todos os registros, né, e todas as representações que os sujeitos, no decorrer do processo histórico, como até ferramentas de tecnologia, né, que a gente inicia escrevendo nas cavernas, usa o lápis, hoje a gente digita em computador, hoje a gente passa o dedo e já consegue fazer nesses movimentos a representação da escrita e a compreensão como ato de comunicação em diferentes situações. E o que a gente quis demarcar também, né, nessa tradução da BNCC no Documento Curricular para Goiás Ampliado, é dizer isso, né, que essa leitura e essa escrita, esse processo de alfabetização precisa fazer que nós sejamos sujeitos leitores e produtores de textos, sejam textos orais, textos escritos, mas que nós temos essa autonomia de dizer o que dizer, para que dizer, sabendo quais são as diferentes situações comunicativas que essas falas, né, e esses registros vão ser, de certa forma, apresentados para a sociedade. Nesse sentido, as atividades de leitura e escrita possibilitam a integração entre os diferentes componentes curriculares com a vida cotidiana. Articulados, os estudos das linguagens, das ciências humanas, das ciências da natureza e da matemática ajudam a desenvolver habilidades e conceitos que ampliam a compreensão do mundo em todos os seus aspectos, social, político e cultural. Lembrando que essa criança é um sujeito que já traz alguns conhecimentos dessa cultura letrada, né, dessa cultura do escrito. E quando ela chega na escola, ela tem como papel, como função, ampliar esse repertório. Então, as atividades de leitura, né, que exigem inúmeras habilidades, e as atividades de escrita, elas começam a perpassar essa construção de sentido e significado para esse estudante, e ele vai tendo a capacidade, no desenvolvimento dessas habilidades, de ampliar não só o seu repertório linguístico-cultural, como ampliar o seu conhecimento. As atividades iniciais no processo de alfabetização, elas vão muito trabalhar com uma discussão de 3 práticas de linguagem articulada, que é a oralidade, a leitura e a escrita. Essas práticas de linguagem articuladas, elas vêm sendo trabalhadas já dessa forma na educação infantil. A mesma coisa acontece nos anos iniciais. Essas formas de dizer das crianças o que ele traz são discutidas, são ampliadas e são apresentadas diversas formas, tanto nos textos, nos gêneros, né, que são discutidos no universo da cultura infantil. E aí a atividade de escrita, ela não pode ser uma atividade de cópia. A criança não é um copista que simplesmente está no quadro ou está no papel e ele copia, mas é um sujeito, primeiro, que compreende essas relações, analisa essas relações e ele tem, nesse processo de construção, um diálogo muito próximo a algumas habilidades da matemática, que é a classificação, a seriação, a ordenação, para ele entender o princípio acrofônico e alfabético da escrita. O princípio alfabético da escrita é um princípio que diz que a gente escreve com letras, né? E as letras do alfabeto, elas têm uma organização no contexto da construção da palavra. Não se escrevem letras aleatórias com palavra. E é o princípio acrofônico que organiza essa escrita alfabética. Existem letras que têm muitos sons. E elas, na representação, né, dessa consciência fonêmica, que letra representa esse som, exige um pouco mais de conhecimento dessa criança.
aquilo que eu falo, eu tento escrever. Então, a relação que eu trago, eu já tenho definido o princípio acrofônico e alfabético, nesse ordenamento, nessa classificação e nessa seriação do conceito de palavra. E é esse movimento que me ajuda a desenvolver a minha consciência fonológica, daquilo que eu vou escrever, né, no ato de pensar, de que tudo que eu falo eu posso escrever, mas atendendo a um princípio, né, tanto aos princípios acrofônico e alfabético, e ao mesmo tempo a consciência fonêmica. Por que é a consciência fonêmica? Eu sei que a minha fala é representada na escrita, mas não é de qualquer jeito. Então, quais são as letras, quais são as palavras, como essa organização do princípio acrofônico e alfabético se dão na construção dessa palavra e dessa forma de eu dizer. E no DCGO ampliado, a gente traz essa discussão como uma organização do primeiro e do segundo ano, onde a prática de linguagem, análise linguística semiótica, aponta e esmiuça esse desdobramento da construção desses princípios. Então, é muito importante o professor compreender, entender como que isso está organizado no quadro curricular de língua portuguesa para o primeiro e segundo ano. A organização do conhecimento para o processo de alfabetização em língua portuguesa se dá em torno dos campos de atuação e das práticas de linguagem. Oralidade, análise linguística, leitura, escuta e produção de texto, tendo sempre em vista a concepção enunciativo-discursiva que está presente na língua portuguesa. Nessa perspectiva, a apropriação do sistema de escrita alfabética se dá concomitantemente à apropriação de textos escritos. Essas práticas de linguagem, como eixos estruturantes do trabalho pedagógico que fundamentam a alfabetização, possibilitam a organização de um planejamento curricular integrado e contextualizado. As atividades de leitura e escrita perpassam todas as áreas de conhecimento e, consequentemente, os componentes curriculares. Lembrando que para produzir um texto e para escrever, mesmo que seja oral, a criança precisa ter contato com a leitura, contato com a oralidade, para que ela amplie o seu repertório para ter o que dizer e ter o que escrever. E isso perpassa por todos os componentes curriculares. Estamos falando de alfabetização matemática, alfabetização histórica, alfabetização geográfica, alfabetização artística, alfabetização corporal e também de alfabetização científica. A língua materna, evidentemente, perpassa todos os componentes curriculares por meio da interação verbal materializada nos campos de atuação e nas práticas de linguagem e organizada por meio da oralidade, dos textos, da leitura por compreensão e da produção de texto. Essas atividades de linguagem, presentes em todos os componentes curriculares, possibilitam a apropriação de novos saberes no contexto escolar e social e o desenvolvimento de competências que possibilitam a mobilização de diversos conhecimentos no espaço da escola. É isso, professor. Conforme dissemos, esse vídeo é apenas um pontapé inicial para situar e contextualizar a Base Nacional Comum Curricular, sua relação com o documento curricular para Goiás ampliado e a abordagem específica dos dois, nesse caso, para alfabetização e transições. Por isso é fundamental, professor, o estudo da BNCC e do DCGO ampliado para agora colocar em prática em sala de aula suas propostas. Bom planejamento e boas aulas!